irmãos, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. É motivo de alegria poder estar convosco neste lugar, podendo glorificar, exaltar e adorar o nome do Deus a qual nós servimos. Quero agradecer a Deus, aos dirigentes desta congregação, ao evangelista Edson, irmã Jaque, que Deus abençoe, ao Willam, que Deus abençoe a cada irmão. Você que veio aqui, Deus, Ele tem algo para nós nesta noite. Lamentações de Jeremias, capítulo de número 3. Vamos ler o verso 20 e 21. Glória a Deus. E o verso 26. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 20, 21 e o 26. Louvado seja Deus. Que diz assim: minha alma certamente disto se lembra e se abate dentro de mim. Disto me recordarei na minha mente, e por isso esperarei no Senhor. Verso 26. Bom é ter esperança e guardar em silêncio a salvação do Senhor. Poder sentar. Queridos, a palavra quando nós lemos Lamentações de Jeremias, certamente escrito no período em que o povo é levado a um cativeiro. Livro este que vai transmitir um sentimento este apresentado por Jeremias. Quando nós observamos este livro e buscamos entender o que Jeremias quer transmitir através da sua mensagem, nós voltamos um pouco na narrativa e chegamos então ao início do primeiro livro escrito pelo profeta Jeremias. O livro de Jeremias, ele vai retratar o quanto Deus despertou o povo, para que assim o povo não viesse a viver este momento de dor. Quando nós observamos os textos, e vamos voltar um pouquinho mais, vamos chegar até Isaías. Quando nós observamos as profecias de Isaías para o reino do sul, para o povo de Judá, nós entendemos o quanto Deus, ele chamava o seu povo para perto. Ele chamava o seu povo a um arrependimento. Ele chamava o seu povo a uma reconciliação. Perceba que Isaías, ele vai trazer alguns relatos do capítulo de número 7 até o capítulo de número 19, onde Isaías, ele vai tratar principalmente a conduta com que o povo está seguindo e o que o povo deixou de fazer. Isaías vai trazer a palavra do Senhor, de principal, aleluia, argumento é: percebam o que vós estão a fazer e observem na vontade do Senhor para vós. Isaías, ele vai destacar de dentro que a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. E o que traz a paz para o coração do homem é a palavra do Senhor. Isaías vai dizer: convertam-se dos vossos maus caminhos e voltem à santificação, e entenderão então o que Deus tem de fazer em vossas vidas. Perceba que Isaías agora, ele vai dizer, aleluia,
o que Deus ele quer para este povo. E quando nós notamos também a palavra de Jeremias, onde Jeremias, ele vai dizer, aleluia, que se o povo não se converter do seu mau caminho, Deus trará, aleluia, um inimigo e entregará o seu povo nas mãos dele. E o povo perderá o seu brilho. E o povo perderá, aleluia, a sua aparência. O povo perderá a sua alegria. O seu clamor não será visto e o louvor já não entenderá mais em seus lábios. Entendemos nós agora no capítulo 25 de Jeremias, que Jeremias ele vai detalhar certamente como Deus entregará o seu povo. Perceba que no capítulo 26, Jeremias ele traz uma palavra de esperança, onde Jeremias vai dizer, e vós passarão por um tempo, e neste tempo serão vós como um povo, aleluia, escondido. Mas quando este tempo terminar, eu trarei vocês para mim como um povo diferente. O que Deus está querendo dizer é que o povo irá sofrer, que o povo irá sentir dor, que a ferida no coração do povo irá ser aberta, e que os seus parecerá não receber o clamor deste povo. Mas ainda assim Deus está dizendo, vós ainda estão em minhas mãos. Vós ainda estão sob o meu controle. Eu abro um parêntese aqui. E eu entro no livro de Ruth. E eu entendo que no período da provação, aleluia, Elimeleque, esposo de Noemi, ele sai da terra a qual Deus tinha posto sobre ele. E o seu desejo é, eu vou sair deste momento difícil, não da forma que Deus quer, mas pelas minhas próprias vontades, pela minha própria força, pelo meu próprio desejo, mas com o principal desejo de salvar a minha família. Perceba agora que Elimeleque ele vai para Moabe. Os seus filhos, Aiô, aleluia. E mais do outro, ele vai agora se casar com mulheres estrangeiras. E uma é chamada de Orfa e a outra é Noemi. Ruth. E chega o tempo. Elimeleque morre. E a provação chega para esta casa. Logo depois, os dois filhos homens também morrem. E parece que a esperança também morreu. Perceba que neste período, aleluia, de turbulência, neste período de dor, neste período de angústia, neste período de provação, surge uma voz. O Senhor visitou o seu povo. E grandes coisas ele está fazendo lá. Perceba agora que a atitude de Noemi é recomeçar. Eu vou recomeçar voltando para o lugar de onde eu nunca deveria ter saído. Eu vou recomeçar, aleluia, em um lugar que eu nunca deveria ter levantado meus pés. Eu vou voltar no período de provação em minha vida, para um lugar que Deus está visitando. Perceba que o lamento agora de Jeremias também vai trazer retratos de uma dor. A dor de sofrimento. A dor por quê? Porque a Babilônia está agora sob o domínio, aleluia, o povo de Israel está sob o domínio dos babilônicos. E uma safra já foi para a Babilônia. Alguns morreram, aleluia, na batalha. Os sacerdotes já não são mais os mesmos. A busca, aleluia, não é mais a mesma. E ainda que seja, aleluia, parece que Deus não está se movendo. Perceba que também assim é em nossas vidas. Às vezes Deus nos traz uma provação. Há um momento difícil. Há um momento em que vai trazer uma turbulência para nós ou para a nossa casa.
E nós nos colocamos diante do Senhor. Buscamos a sua face. Mas parece que nada muda. Parece que nada acontece. Parece que as coisas só pioram. Entenda. Deus está dizendo que a prova que Ele traz, ela tem um começo, mas também tem um fim. Mas em toda esta prova, Deus está dando uma certeza de que Ele está presente. Pode ser que Deus não esteja te respondendo agora, mas Ele ainda está presente. Por que Deus está presente? Se é Deus quem traz a provação. Mas Deus nos traz a provação para uma correção. E quando Deus traz a provação para uma correção, Ele traz para um aprendizado. E o aprendizado certamente eu tenho que primeiramente ouvir a voz do meu Senhor. Eu tenho que entender a sua vontade. Eu tenho que entender que parar não é, aleluia, a primeira decisão a fazer. Se é para parar, então pare nas mãos do Senhor. Pare diante da sua face. Pare para contemplar o agir do seu poder. Porque quando nós observamos o que Jeremias vai dizer, ainda que esteja eu na provação, a minha mente não esquece quem é o Senhor. Eu não esqueço quem Ele é. Que quem Ele é, vamos lá. Samuel vai dizer que Ele é um Deus de socorro. E quando nós olhamos um Deus de socorro, nós observamos que Ele é um Deus que sempre vem ao nosso, aleluia, auxílio. E se Ele vem ao nosso auxílio, Ele vem para nos ajudar. E se Ele vem para nos ajudar, Ele vem para nós. Temos a certeza de que Deus nunca nos deixará só. Por que Deus nunca nos deixará só, irmãos? Porque a sua palavra não pode voltar sem seu cumprimento. E na sua palavra Ele diz: se a tua mãe e teu pai te abandonares, eu jamais te abandonarei. Se alguém esquecer de ti, eu jamais esquecerei. Se alguém, aleluia, virar sua face para ti, eu jamais virarei a minha. Então observamos. O povo vai para a Babilônia. E agora? 70 anos. O povo vai sofrer. Mas nesses 70 anos, surge também hoje remanescente. E quando nós observamos o que é remanescente, nós entendemos de uma coisa. Que os remanescentes eles têm uma essência. E a sua essência é permanecer fiel. Quando está na Babilônia, a Bíblia diz que vai a primeira safra, aleluia, os da corte, de boa aparência, que tem um conhecimento real. O texto diz que neste meio estava Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel. Eles estão postos diante de alguns, aleluia, que também estão no cativeiro. São separados. E, aleluia, a proposta agora a comida é para todos. Todos vão ter que comer essa comida. O texto vai dizer que Daniel, ele toma a frente e diz: não comeremos. Não comeremos. Mas se vós não comer, a aparência de vocês vai cair. E não vai ser de agradável. E o rei, ele vai cobrar a mim. Daniel falou: não comeremos. Traz alguns mantimentos para nós, que não é igual ao dele.
E daqui a um tempo nós nos apresentaremos diante do rei. Perceba que Daniel está dizendo, nós não nos contaminaremos. Não nos venderemos. Não perdemos nós a nossa essência. Não descartamos do que Deus nos deu. Pois nós temos uma identidade. E a nossa identidade é de ser fiel. E se nós somos fiel, Deus também permanecerá fiel. E se Ele permanece fiel, Ele fará alguma coisa por nós. Perceba que passaram alguns dias. Eles são apresentados perante o rei. E o rei diz, quão formosos são estes jovens. Na lógica, era para eles serem os piores. Só que aquele que entende a sua chamada, aquele que entende o propósito de Deus na sua vida, aquele que, aleluia, renuncia à vontade do mundo para permanecer fiel, Deus se encarrega do que é dele. E quando Deus se encarrega do que é dele, Deus te responsabiliza por vós. E quando Deus te responsabiliza por vós, pode te levantar quem for, mas a vitória é certa, porque Deus está no controle, em nome de Jesus. Perceba agora que Daniel, ele vai ser separado. O texto diz que surge outra prova. A estátua é erguida. E o decreto é, toda vez que ouvirem um sinal tocar ou passarem pela frente da estátua, em certo horário, segundo a cultura e a história, todos devem se curvar. O decreto é esse. E quem não se curvar, morre. E aí vem, o povo está se reunindo perante a estátua. Alguns que estavam na caminhada já se curvaram. Alguns que estavam, aleluia, no propósito, já deixaram o propósito de lado. Perceba que aí vem Sadraque, Mesaque e Abednego. Não vão te curvar, não? Não vamos. Olha, rei. Tem três israelitas. 3 servos de Deus. Adoradores. De oração. Que falaram que não vão te curvar. Então vamos jogar eles na fornalha. Já que eles não querem se curvar, então nós vamos mostrar o exemplo para todos. Joga ele na fornalha e aqueça ela 7 vezes mais. Por quê? Porque quem não obedece o meu decreto sofre a consequência. Mas perceba que a fidelidade traz o socorro. A fidelidade faz a mão de Deus se movimentar. A fidelidade faz a mão de Deus agir. E o céu se abre. O texto diz, amados, que eles foram lançados sobre a fornalha. Só que nada aconteceu. Nenhum morreu. E melhor ainda, saíram da fornalha louvando ao Senhor. Saíram da fornalha adorando ao Altíssimo. E o que aconteceu? Nabucodonosor olhou e disse: bendito seja o Deus deles. Bendito seja o Deus que está na tua vida. Bendito seja o Deus que está na tua casa.
Bendito seja o Deus que está na tua família. Qual é a fornalha que te levanta no teu lar? Qual é a fornalha que está se levantando diante de ti? Qual é o decreto que chegou para a tua casa? Entenda que sobre a tua casa existe uma promessa, e esta promessa está dizendo: ei, tu e a tua casa servirá ao Senhor, e lá será um lugar de adoração. Eles estão exaltados de novo, e o nome do Senhor é glorificado. Mas precisa ainda o povo voltar. No capítulo 33 diz Ezequiel vai relatar uma visão. Uma visão que Ezequiel vai entender. E Deus vai dizer para ele: Ezequiel, está chegando o tempo de restauração no meio do povo. Está chegando um tempo em que o meu Espírito descerá sobre vós. Mas, Senhor, o povo já não é mais o mesmo. O povo já não é mais aquele. A adoração não existe mais. O povo só lamenta. O povo só chora. No capítulo 5 de Lamentações, Jeremias vai dizer: Senhor, o povo já não conhece mais a tua voz. O povo já não sabe mais quem és tu. No capítulo 33, Deus está dizendo para Ezequiel: Ezequiel, eu serei conhecido novamente no meio do povo. Perceba que no livro de Ruth, onde eu abri o parênteses, Ruth não conhece o Senhor. Ruth não tem nem noção de quem é o Senhor. Ela sai da sua terra com a certeza de que, Noemi, tu conheces o teu Deus. O teu Deus vai ser o mesmo que agirá na minha vida. O teu Deus vai ser o mesmo que agirá na minha casa. O teu Deus vai ser o mesmo que vai restaurar o meu ser. Perceba que o povo de lá é uma nova geração. No capítulo 35 de Ezequiel vai entender como se a mão do Senhor estivesse a manifestar o seu poder. No capítulo 36, existe um decreto. Deus está dizendo: eu tirarei este povo do cativeiro. No capítulo 37, Deus está dizendo: eu trarei vida a este povo que está morto. No capítulo 47, de Ezequiel, Deus está dizendo: pois as minhas águas, aleluia, as águas do meu espírito, que sai do templo, que vem do altar, vai passar no meio deste povo e vai saciar a sua sede. A sua alma não será mais a mesma, o seu choro não será mais o mesmo, e eu voltarei a ser o seu Senhor. Porque às vezes, irmãos, nós passaremos por provações mesmo. Nós passaremos por momentos difíceis. Vai bater o desânimo? Vai. Vai ter a vontade de não estar mais orando? Vai. Vai ter a vontade de deixar a Bíblia de lado? Vai. Mas renuncia a essa vontade. Te joga nos pés do Senhor. Te lança sobre Ele. Pois eu tenho certeza que os céus irão abrir sobre você. O Espírito vem sobre ti e renovará tuas forças, e renovará o teu coração, e colocará esperança em teus pensamentos. E quando você menos esperar, as mãos do Senhor já fez algo por você.
Quem sabe a tua casa não está como você deseja. A tua família não está como você esperava estar. Quem sabe dentro de você a esperança já não é mais a mesma, a fé já não é mais daquela. Mas eu tenho uma palavra para ti. Que para Deus nada se torna impossível. E se nada se torna impossível, o tempo de Deus vai chegar para ti. O tempo de Deus vai chegar na tua casa. Vai chegar para os teus filhos. Vai chegar para o teu casamento, vai chegar para a tua vida, vai chegar para o teu ministério. O tempo de Deus chegará para ti. Porque às vezes nós queremos tudo para logo. Nós começamos a orar ontem e queremos o milagre hoje. Deus pode fazer? Pode. Deus pode responder? Pode. Mas o poder não é dever. Porque não é em nosso tempo que Deus trabalha. Não é da nossa forma que Deus vai agir. Não é conforme o nosso pensamento que Deus irá fazer. É conforme aquilo que Ele determinou para mim, para você viver. Se Deus te colocou no deserto, e esse deserto parece estar sem água, não te preocupa, porque a fonte lá Deus colocará. Porque nós pensamos que deserto é para morrer. Nós criamos um pensamento de que o deserto é o nosso fim. Nós criamos um pensamento, aleluia, como alguns pregam por aí, de que crente não passa por provação. Que crente que passa por provação é crente que está em pecado. Na verdade, quem passa por provação é quem permanece fiel. É quem permanece no propósito. Quem permanece, aleluia, de joelhos dobrados, ainda que está sendo afrontado, ainda que está sendo perseguido, mas a sua resposta está no seu joelho, dobrado no chão, e o seu pensamento diante do Senhor, dizendo: Senhor, nada eu posso fazer, mas eu sei que Tu podes. Esse é o preço da fidelidade. Esse é o preço de quem permanece fiel. Quer uma prova disso? Quando o povo se volta a ser fiel ao Senhor, logo a provação volta para eles também. Mas nesta provação, diante da fidelidade, o povo não passará sozinho, porque Deus permanecerá com eles.